em Direito, da linha Sistemas de Justiça e Direitos Humanos. Então, como o senhor sabe, o nosso programa é bem recente, ele é novo, né? Está na primeira turma, então é a primeira vez que a gente está ofertando essas disciplinas obrigatórias de curso e obrigatórias de linha. E aí a gente pensou em algumas atividades dessa disciplina, convidar professores, né, com experiência em programas de pós-graduação, que tinham uma relação direta e tratassem de temas que a gente também estava tratando no curso, para contribuir mesmo, né, com as possibilidades de usar outros autores, com as categorias principais que a gente tem tentado estudar no PPGD aqui da Unifap. Né? A gente é um pouco filho da UFPA desde sempre, então toda vez que é possível fazer essa parceria, a gente fica muito, muito feliz. E aí a gente ficou muito feliz com o senhor ter aceito o nosso convite para falar um pouco da teoria dos direitos humanos e talvez um pouco, né, da teoria negativa da dignidade, que é sua obra ao final. Mas, então, agradecer em nome da Unifap, em nome do mestrado em Direito, a sua participação. Aqui a turma da disciplina especificamente da linha 1, mas o convite seguiu para professores e alunos do mestrado e de outros cursos também. E a gente tem aqui, pelo que a gente percebeu, interessados do Brasil todo em ouvi-lo. Então, acho que vai ser uma tarde bem proveitosa e agradecer a todos e a todas pela participação aqui conosco. Fazer um agradecimento especial ao professor Benatti, que está aqui, a professora Dais também. Então, Kelita, se você puder ir fazendo a colocação dos slides, eu vou fazer a leitura do currículo do professor, bem resumido, porque é enorme, né, professor Saulo? Então, o professor Saulo, ele é doutor pelo Departamento de Filosofia Social e Filosofia do Direito da Universidade de Göttingen, na Alemanha, com estadia de pesquisa, que foi um doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. É mestre em Direito pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha também, e ele foi coordenador do primeiro levantamento de dados sobre acesso ao mercado de trabalho de pessoas transgêneras no Pará, foi também professor visitante na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e também convidado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Minas Gerais. Já foi coordenador do programa de pós-graduação da UFPA, é professor de filosofia do direito, tanto da graduação quanto da pós-graduação, mestrado e doutorado da UFPA, também do mestrado em filosofia. Hoje ele é vice-coordenador da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFPA, também atua na assessoria da Pró-Reitoria de Relações Internacionais, né, da UFPA, e coordena o grupo de pesquisa Teorias Normativas do Direito, além de ser membro do grupo de estudos sobre neoliberalismo e alternativas na Amazônia, GENA Amazônia. Então, professor Saulo, fique à vontade, o senhor tem a palavra, agradeço muito a sua participação. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado, professora Helena, pelo convite. É uma honra falar aqui para o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Amapá. Nossa parceria aí, nossa irmandade, vamos dizer assim, né? Histórica, mas também dentro desse campo de pesquisa de direito, de clínicas. Então, um prazer enorme estar aqui. Espero que esse tipo de diálogo entre nós seja mais constante, né, daqui para frente. Eu acho que o programa de pós-graduação agora de vocês permite que esse tipo de aula seja até mais comum, né, mais rotineira entre nós. Então, de repente, até pensar em disciplinas compartilhadas, enfim, uma série de possibilidades que se abrem com esse intercâmbio. Então, um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao público, né, como um todo, por estar aqui, professor Benatti, meu colega aqui, amigo da UFPA, professora Daisy, da Santa Catarina, né, salvo engano,
Então, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse tema, que é o tema que eu venho pesquisando nos últimos quase 10 anos, assim, mais ou menos, é o tema da minha pesquisa, e que resultou no livro que a professora Helena colocou. Já vou colocar no fim da apresentação, eu faço uma publicidade aí do livro, uma propaganda, mas essa pesquisa culminou no livro. Mas o texto que eu enviei para a turma, né, porque é uma aula aberta, né, da disciplina, o texto que eu enviei para a turma é um texto que eu considero mais introdutório à grande área da filosofia ou teoria dos direitos humanos, porque eu estou chamando teoria dos direitos humanos, filosofia dos direitos humanos, como sinônimo. Então, esse texto é um texto que eu publiquei num livro em 2024, é esse livro aqui, que é o Concurso de Filosofia do Direito Contemporânea, é um compêndio de filosofia do direito contemporânea, né, uma espécie de curso básico, e dentro desse curso você tem temas centrais da filosofia do direito, e eu escrevi sobre, eu e o atualmente mestrando de filosofia da UFMG, Arthur Almeida, nós escrevemos esse texto chamado Teoria dos Direitos Humanos para esse livro. Então, o texto que vocês têm acesso é um texto publicado em 2024, nesse livro, Curso de Filosofia do Direito Contemporâneo, que é um curso que eu até recomendo para quem não tem tanta familiaridade, mas mesmo para quem tem familiaridade e quiser ter acesso digamos, as pesquisas mais atuais sobre as áreas, os temas da filosofia do direito no Brasil, esse livro é bem completo, assim, eu até uso parte dele nas minhas aulas da graduação aqui na FPA, com os graduandos, porque ele trata de temas desde os temas clássicos, né, aquela discussão de Kelsen, positivismo, até temas mais específicos, como teoria dos direitos humanos, dentre outros temas mais específicos da área de filosofia do direito. Então, dito isso, eu passo para minha aula que eu planejei, né? E aí agradeço a pessoa que está... Quem é que está passando o slide, Helena? É a Kelita. A Kelita está ali. Eu agradeço a Kelita por estar passando o slide, porque eu odeio ficar olhando o slide e não conseguindo enxergar as pessoas, né? Professor, desculpe, eu esqueci de perguntar. O senhor autoriza a gente gravar? Porque a gente tem um canal no YouTube, tá bem? Que a Kelita também está ajudando a gente, apoiando nisso. Obrigada. Perfeito. Então, teoria dos direitos humanos. Então, teoria dos direitos humanos é essa área que eu estou chamando aqui também como sinônimo, filosofia dos direitos humanos. É uma área que busca discutir alguns aspectos dos direitos humanos, né, como a gente vai debater aqui durante a aula. No meu livro, eu até trago uma separação que eu acho que é importante, entre 4 dimensões em que você pode tratar a filosofia dos direitos humanos. Que são, né? Que são a própria fundamentação dos direitos humanos, né? Que é o tema que a gente está debatendo aqui, sobretudo, né? Ou seja, como é que eu fundamento os direitos humanos? Esse é um tema central, talvez, do debate da filosofia dos direitos humanos. Nós temos o tema da aplicação dos direitos humanos, por exemplo. Como é que eu aplico os direitos humanos já reconhecidos? Isso é um tema também importante. Eu tenho o tema da epistemologia dos direitos humanos, ou seja, como é que eu identifico quais direitos humanos são válidos, né? Então, e tenho também o tema de quais elementos constituem, né, os direitos humanos. Então, esses temas principais da filosofia dos direitos humanos são que constituem a grande área da filosofia dos direitos humanos, que é uma área que, embora o tema dos direitos humanos seja um tema que ganha força, né, a partir de 1945, da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, a teoria dos direitos humanos, ou a filosofia dos direitos humanos, ela, enquanto filosofia contemporânea,
ela tem um desenvolvimento muito mais recente do que esse relativo a 1949. Porque boa parte da literatura que eu vou tratar aqui com vocês hoje é uma literatura que foi desenvolvida nos últimos 20, 30 anos. É uma literatura que eu considero muito recente e, inclusive, pouco recepcionada no Brasil. Quando eu trabalho esses temas, em geral, em aulas e palestras, eu sempre escuto do público dizendo que muitos autores que eu estou trabalhando nunca ouviram falar, né? Porque são realmente textos muito recentes da literatura. Então, a filosofia dos direitos humanos eu considero uma área que se desenvolveu e se consolidou enquanto área, enquanto vocabulário, conceitos fundamentais nos últimos 20, 30 anos. Kelita, pode passar, por favor, para o segundo slide? Então, bom, então, como eu estava colocando, embora os direitos humanos sejam um fenômeno que você vai conseguir discutir ao longo de toda, digamos, de toda a história, você poderia, inclusive, até voltar em textos da Grécia, na antiguidade grega, em textos de outras culturas também orientais, e pensar nesse fenômeno, e também na modernidade, né, Rousseau, Kant, todos os clássicos que a gente pode pensar, mas é fato que alguns aspectos dos direitos humanos eles se consolidam no século XX. Isso faz com que aquilo que nós estamos chamando aqui de teoria dos direitos humanos seja uma teoria que está pensando fenômenos que se constituíram e consolidaram a partir, como eu disse, de 1945, no chamado pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é a partir de 1945 que você tem uma consolidação de uma prática institucional dos direitos humanos. Então, essa primeira observação é importante porque aqui eu queria fazer duas diferenças fundamentais para que a gente possa pensar essa teoria dos direitos humanos. A primeira é que, me parece, embora haja alguns teóricos que ainda defendem a relação direta entre direitos naturais e direitos humanos, é importante dizer que a literatura hoje que trata dos direitos humanos reconhece que há uma ruptura entre o que a gente vai chamar de tradição dos direitos naturais, que é aquela tradição pré-moderna, mas que também tem uma base moderna no racionalismo. Então, existe a tradição da teoria dos direitos naturais, que é uma tradição que a gente pode falar de Tomás de Aquino, pode falar de Locke, enfim, uma série de autores ali da pré-modernos e modernos. Então, a maioria dos autores hoje, quando fala de teoria dos direitos humanos, reconhece que há uma ruptura com esses direitos naturais. E essa ruptura se dá, em parte, porque os direitos humanos, quando eu falo de direitos humanos hoje, eu estou falando de uma prática institucional também. Isso é decisivo, né, para que você pense nesse fenômeno. Além de outras características, talvez que não venha ao caso discutir aqui. A segunda questão que eu queria também levantar é que existe também uma tradição muito importante na história dos direitos humanos, vamos colocar assim, que é a relação entre direitos humanos e revolução, né, as revoluções burguesas. Então, boa parte das revoluções burguesas, elas têm como centro também reivindicações por direitos, que ao longo do tempo vão sendo chamados de direitos do homem, direitos humanos, né? O Rousseau vai ser muito importante aí. Então, essa tradição de revolução e direitos humanos, ela também faz parte, claro, da teoria dos direitos humanos, mas, repito, há uma diferença entre essa tradição moderna das revoluções burguesas sobre direitos naturais e modernidade, e o que eu estou chamando aqui de teoria dos direitos humanos. Porque a teoria dos direitos humanos, repito, ela se baseia fortemente nessa prática institucional dos direitos humanos, e ela também tenta ter uma abordagem não fundacionalista. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho.
para vocês. Então, esses duas diferenças são importantes. Então, uma das características desse tema que eu estou abordando aqui é a sua institucionalização. Primeira coisa que eu estou colocando no quadro. Segundo, os direitos humanos, a partir do século XX, passam a ser a principal linguagem de reivindicação social, que significa dizer que os movimentos sociais e as principais reivindicações que nós temos no mundo no século XX assumiram a linguagem dos direitos humanos para reivindicar melhorias, justiça social, justiça ambiental, liberdades, etc. Né? Então, se você pegar os principais movimentos feministas, LGBTI+, etc., do século XX, esses movimentos reivindicam a partir de uma linguagem de direitos humanos. Isso também é uma característica importante dos direitos humanos. Eles não são só uma linguagem institucionalizada, que a gente conhece com as cortes interamericanas, com a Corte de Haia, etc., mas eles também são uma linguagem de reivindicação social. E me parece que uma teoria dos direitos humanos sempre tem no centro dela essa tensão entre institucionalidade e reivindicação social, que é muito difícil de resolver. Porque, e aqui um exemplo básico, muitos movimentos sociais reivindicam direitos que eles não têm juridicamente. Isso é muito comum. Por quê? Porque a linguagem de direitos humanos é uma linguagem básica da justiça social hoje no mundo. E aí, por fim, o debate que eu queria me concentrar aqui na minha aula é o debate sobre a fundamentação filosófica dos direitos humanos, né? Que é o debate filosófico que eu quero abordar aqui, embora, repito, há outros debates nesse campo tão importantes quanto esse que eu vou colocar aqui. Mas esse me parece que é um dos debates também importante, porque pelas características dos direitos humanos. Eu vou explicar o que isso significa. Pode passar, por favor, querido. Então, outra diferença que eu queria fazer aqui, que também é uma diferença própria das teorias dos direitos humanos, é a diferença entre teoria descritiva e normativa dos direitos humanos. Os autores costumam diferenciar esses dois tipos de teoria. Teoria descritiva é aquela teoria que está preocupada em identificar quais são as características necessárias das práticas dos direitos humanos. Ou seja, quais características constituem os direitos humanos. E a ideia seria uma pretensão descritiva, né, dessa prática. Enquanto as teorias normativas, elas discutem a justificação dos direitos humanos com base em valores como justiça ou dignidade. Então, você tem essa separação aqui entre teoria descritiva e normativa. Embora essa separação possa ser feita a nível pedagógico, né, e também abstrato, na prática ela é muito difícil de sustentar, porque normalmente quando você vai fazer uma descrição do que são os direitos humanos, é muito comum você se apoiar em valores ou princípios nessa descrição. Então, a separação estrita entre a teoria descritiva e normativa ela é muito difícil de ser sustentada na prática. Mas, para fins didáticos e também teórico abstrato, você consegue fazer essa separação entre teorias descritivas e teoria normativa. Pode passar, querida, por favor. E aí eu passo para uma parte do texto em que eu explico quais as características fundamentais dos direitos humanos que vão gerar as controvérsias filosóficas que eu vou abordar daqui a pouquinho. Então, me parece que são 3 características que os direitos humanos possuem e que geram boa parte dos debates em torno desse conceito. 1, a independência, ou seja, os direitos humanos são direitos válidos independentemente do reconhecimento estatal ou de sua positivação. Pelo menos a ideia dos direitos humanos é essa, né? Que os estados não necessariamente precisam positivá-los para que eles possam ter força normativa, né? Para que eles possam ser reivindicados. 2, incomensurabilidade, ou seja, os direitos humanos eles não podem ser comparados ou eles não podem ser sopesados no sentido de que um prevalece com relação
a outro direito. Então, os direitos humanos só podem ser sopesados ou comparados entre si. Mas se você tiver... e mesmo entre si, você não pode deixar de realizar um em detrimento ao outro, porque todos são básicos, né? Pelo menos essa é a ideia, né, central dos direitos humanos. E 3, indisponibilidade, né? Eles não podem ser negociados ou renunciados. Então, essas 3 características clássicas dos direitos humanos formam o que eu chamei no texto de categoricidade dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos possuem uma força normativa, eles são categóricos, ou seja, uma força normativa forte ou muito forte, pelo fato deles serem independentes, incomensuráveis e indisponíveis. Esses 3 Is, né, independência, incomensurabilidade e indisponibilidade, formam a categoricidade dos direitos humanos. Eles são categóricos, né? Eles são impositivos. Pode passar, Kenita, por favor. Perfeito. E aí, dentro dessa tradição da teoria dos direitos humanos contemporânea, a grande maioria dos autores parte, como eu disse, de uma visão institucionalizada dos direitos humanos. Ou seja, tenta pensar a ideia de que os seus destinatários primários são os Estados-nação, de um lado, e a comunidade internacional, de outro. Então, quando eu reivindico um direito humano para o Bates, né, o Charles Bates, o que eu estou fazendo? Eu estou reivindicando o direito humano, normalmente, contra um Estado-nação e diante dos direitos humanos no século XX, que diferencia os direitos humanos de outros direitos. Porque, normalmente, quando você tem uma violação de um direito jurídico, vamos pensar assim, no campo do direito civil, por exemplo, essa violação, quem é o responsável? Quem é o destinatário primário dessa violação? É a pessoa que violou, né? A outra pessoa que está violando. Por exemplo, se alguém arranha o meu carro, né? Ou se alguém furta um bem meu, aquela pessoa, né? Ela vai ter que me indenizar, se for na esfera civil, né? Estou falando, né? Vai ter que me indenizar. Então, o destinatário para quem eu vou solicitar a indenização é a outra pessoa, né? que me prejudicou de alguma forma e violou os meus direitos. No caso dos direitos humanos, isso não ocorre, porque o destinatário primário é o Estado-nação, né? Ou seja, a responsabilidade pela implementação dos direitos humanos e pelas obrigações decorrentes desses direitos, de prima facie, é o Estado-nação, e caso o Estado-nação não cumpra, é a comunidade internacional que vai ser acionada para responsabilizar o Estado-nação. Então, um bom exemplo recente, teve uma audiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da chacina do Tapanã, aqui em Belém, por exemplo, que é um caso famoso, já antigo aqui em Belém, e que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e faz mais ou menos 2 meses que houve audiência, né? E o PPGD do FPA, inclusive, participou, né, como uma advogada, né, pelas vítimas da chacina, vítimas indiretas, né, familiares das pessoas mortas. Então, a gente participou nesse caso, apoiando, advogando em favor das vítimas. E aí é um caso clássico de direitos humanos. Por quê? Você tem a morte, né, de pessoas ali no Tapanã, que é um bairro aqui da região de Belém, né, para quem não conhece. As pessoas foram mortas. E aí, por que isso se torna uma questão de direitos humanos? Pela omissão do Estado em apurar a responsabilidade por essas mortes, por esses homicídios. Essa omissão do Estado sistemática em apurar essas mortes, ela gera uma violação aos direitos humanos. E aí, as pessoas vítimas dessa violação, né, que é cometida pelo Estado, porque ele não apura aqueles crimes, pode ser acionado ao Estado. Então, essas vítimas foram ao Estado, solicitaram a apuração, o Estado brasileiro se negou a apurar, ou pelo menos não respondeu de maneira adequada, então as vítimas puderam acionar a comunidade internacional, que é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, né, específico, né? Então, a comissão e depois a Corte, né?
Então, nesse caso específico, você vê claramente essa dimensão institucional dos direitos humanos, né? Uma violação que aparentemente é uma violação entre duas pessoas, né? Um homicídio cometido, que, em razão de uma responsabilidade do Estado, gera essa responsabilidade, a omissão do Estado gera o apelo à comunidade internacional. E as sanções dentro desse campo dos direitos humanos, esse é um dos problemas clássicos também dos direitos humanos, muitos autores não consideram, né, tem a discussão clássica da década de 80, do século XX, sobre se os direitos humanos são direitos, né, uma discussão típica ali da década de 70, 80. Essa discussão se dá justamente porque é difícil, como essa comunidade internacional ela não tem poder coercitivo, né, ela não tem como obrigar por meio da polícia ou do exército que se cumpra uma decisão, você sempre tem a discussão se isso é direito ou não, já que o direito tem uma relação direta com o poder coercitivo, que é um tema clássico também da filosofia do direito, né? Então, mas no caso dos direitos humanos, o que se pode dizer é que as sanções são compostas por diversas sanções possíveis, né? Elas podem ser econômicas, podem ser recomendações, podem ser sanções sociais, ou até mesmo, em alguns casos, invasões armadas, né? Em alguns casos mais extremos. Pode passar, Querida, por favor. E aí eu chego na questão que eu queria, né? Que é a questão central do debate que eu estou propondo aqui para a aula, que, uma vez caracterizados os direitos humanos enquanto uma prática institucional, tal qual eu caracterizei há pouco, né? Uma prática que tem dois níveis, né? Um nível de Estado-nação e um nível de comunidade internacional, caracterizado dessa forma a prática dos direitos humanos, aí você tem no cerne desse debate uma discussão entre duas concepções sobre os direitos humanos. Uma concepção que eu vou chamar aqui de concepção ortodoxa, mas que você poderia chamar também de concepção moral ou ontológica, né? Cada autor vai muitas vezes variar nessa denominação, ortodoxa, moral ou ontológica. E, por outro lado, uma concepção política ou pragmática dos direitos humanos. Também tem uma série de autores que variam entre esses dois termos, né? Política ou pragmática. Aí o debate entre essas duas correntes teóricas vai se dar em torno das seguintes teses. Pode passar, querida. As concepções ortodoxas ou morais vão dizer que os direitos humanos são direitos morais. Concepções ortodoxas vão afirmar que os direitos humanos são direitos morais. E essa afirmação vai se dar com base em duas teses, subteses principais. Primeiro, tese da natureza. Os direitos humanos são direitos morais, cuja titularidade é de todo ser humano em razão de sua humanidade. Essa é a tese chamada tese da natureza. A segunda tese é a tese da fundamentação. Existência e conteúdo dos direitos humanos são identificados por meio de um raciocínio moral natural. Ou seja, o meu próprio raciocínio moral, a minha própria personalidade moral natural, ela permite a identificação desses direitos humanos, que são direitos morais, cuja titularidade é de todo ser humano em razão da sua humanidade. Então, essa é a chamada concepção ortodoxa dos direitos humanos. E ela tem também como uma terceira tese, mas que nem é uma tese essencial, mas talvez importante aqui para o nosso debate, que é a tese da força normativa, ou seja, os direitos humanos são excludentes, ou seja, eles excluem outros direitos porque eles têm prioridade, e eles são resistentes a trade-offs, ou seja, eles são resistentes a barganhas, a negociações, né, em sua força normativa, né, porque eles são impositivos, categóricos, como eu coloquei no início da minha exposição. Então, essas duas teses são importantes, porque todos aqueles autores que defendem uma concepção ortodoxa, eles vão defender essas duas teses, a tese da natureza e a tese da fundamentação. Né? E aí há vários autores que defendem essas duas teses, essa concepção ortodoxa. Eu acho que no Brasil,
um dos autores mais famosos que defende essa tese ortodoxa é o Cansado Trindade, né? Que defende em vários textos essa visão ortodoxa ou moral ou ontológica dos direitos humanos. Muitos autores chamam de concepção ontológica porque esses autores que defendem a concepção ortodoxa, eles pressupõem uma ontologia para a fundamentação dos direitos humanos, né? Ou seja, uma certa visão sobre a humanidade, que gera uma fundamentação moral para esses direitos. Então, no fundo, o que esses teóricos que defendem uma teoria ortodoxa estão defendendo é que os direitos humanos precisam de uma fundamentação moral para que eles sejam justificados. Essa é a tese básica, né? Agora, pode, Kelita, por favor, passar. E aí eu trouxe dois exemplos de concepção ortodoxa, que são exemplos muito citados na literatura hegemônica, talvez, dos direitos humanos hoje. Um deles é o James Griffin, que vai ter um livro chamado Sobre os Direitos Humanos, On Human Rights. E o James Griffin vai defender que a fundamentação moral dos direitos humanos está baseada no conceito de personalidade. Então, para o Griffin, todos os direitos humanos eles decorrem de uma fundamentação moral baseada no conceito de personalidade. Esse conceito de personalidade, ele tá dentro dessa concepção ortodoxa, sustentado na ideia de que todos os seres humanos têm capacidade normativa de deliberar, decidir e oferecer razões. E dessa capacidade normativa de deliberar, decidir e oferecer razões, você deriva os chamados direitos abstratos, né? Os direitos básicos dos direitos humanos, que seriam autonomia, liberdade e provisão mínima, que está na segunda escala aqui da pirâmide, né? Então, a personalidade, que é uma característica da agência humana, segundo Griffin, dela você deriva direitos abstratos. Direitos à autonomia, né? A ideia de que qualquer obrigação, de que eu devo preservar a autonomia da pessoa, o consentimento, né, para as obrigações que aquela pessoa assume. A ideia de liberdade, ou seja, as diversas liberdades que eu possuo também. E a ideia de provisão mínima, que é a ideia de uma espécie de mínimo existencial, né, só para a gente dialogar com a literatura brasileira do direito constitucional. Então, essa autonomia, liberdade e provisão mínima seriam os direitos básicos, mais abstratos dos direitos humanos. E aí o Griffin, além desses direitos mais básicos, ele vai dizer que podem existir outros direitos humanos, que são direitos que surgem de certos contextos específicos, que ele vai chamar de praticalidades, ou seja, direitos que surgem não em decorrência de uma derivação desse conceito de personalidade, mas sim por necessidades contextuais que o ser humano possa ter, né? E aí podem entrar, por exemplo, segundo o Griffin, né, podem entrar direitos associados a direitos ambientais, podem entrar outros direitos sociais também, né? Uma série, portanto, de direitos que surgem de contextos específicos. E aí você vai ter como última categoria, né, no ponto 4, direitos derivados, né, universais e não universais, dependendo do contexto. São universais se eles forem derivados diretamente dos direitos abstratos, eles são não universais se eles forem contextuais, dependentes dessa chamada praticalidade. Então, notem que aqui na teoria do Griffin, embora ele sustente que os direitos humanos têm um fundamento moral forte, né, baseado no conceito de personalidade, ele também reconhece que esse conceito de personalidade não é capaz de justificar todos os direitos humanos. E, por essa razão, ele assume que muitos direitos humanos podem ser decorrentes do que ele vai chamar de praticalidades, ou seja, dos contextos em que aqueles grupos e sociedades vivem. Pode passar, por favor, Kelita. Essa tensão no Griffin entre o fundamento moral baseado na personalidade e
as praticalidades contextuais que geram direitos humanos, vai ser muito criticado, porque muitos autores vão acreditar que o briefing não vai conseguir responder adequadamente à questão da fundamentação moral dos direitos humanos, já que muitos direitos humanos não vão ser derivados da fundamentação moral da personalidade. E aí vem um autor que vai tentar responder a isso, né? O John Tassillas, né? E aqui é importante vocês me acompanharem, porque no direito a gente tem uma tendência a debater os autores e querer saber qual é a resposta da maioria, né? Da doutrina majoritária, né, do direito, geralmente. Qual é a doutrina majoritária sobre o campo? Bom, na filosofia não existe doutrina majoritária, né? Esse é o problema. Então, esses debates filosóficos, eles vão sendo feitos e há respostas mútuas, um para o outro, até que você vai construindo teorias em torno disso, né? E você vai se posicionando enquanto intérprete, né? Teórico, pensador também, vocês também comigo aqui. Então, o Tassillas, eu só estou dizendo isso porque o Tassillas está respondendo ao Griffin até certo ponto. Mas isso não significa que o Griffin esteja completamente errado, né? Só são as críticas que o Tassillas apresenta a ele. O Tassillas não tem nenhum livro até eu escrevi esse texto faz 2 anos, mais ou menos, né? Até quando eu escrevi esse texto, ele não tinha nenhum livro publicado, assim, representativo da teoria dele como um todo. Ele tem vários escritos sobre o assunto, mas eu diria que ele hoje é o teórico vivo mais influente e mais robusto enquanto teórico que defende uma concepção ortodoxa, né? O John Tassillas é esse autor mais importante nesse campo ortodoxo, né? Dessa concepção moral ortodoxa dos direitos humanos. E o Tassillas vai tentar responder ao briefing e tentar sustentar uma fundamentação moral dos direitos humanos com 4 características também importantes aqui que eu vou destacar. Primeiro, ele vai dizer que os direitos humanos eles reconhecem interesses plurais, né? Ou seja, você tem diversos interesses prudenciais sensíveis aos contextos das sociedades. E os direitos humanos respondem a isso, obviamente. Mas os direitos humanos eles têm como base uma certa ideia de dignidade, e uma dignidade enquanto status humano. Então, os direitos humanos eles se sustentam, segundo o Tassillas, num conceito de dignidade, e essa dignidade está associada a uma ideia de status, né? Status humano. Esse conceito de status ele é um conceito, pelo menos a princípio, indeterminado, né? Ele fornece alguns critérios para você identificar os direitos, mas ele é, a princípio, indeterminado. E aí o Tassillas vai defender que existe uma espécie de universalidade contextual, né? Ou seja, uma universalidade, os direitos humanos são universais sim, mas eles são universais numa temporalidade circunscrita, né? Ou seja, eles são universais numa certa temporalidade circunstancial, vamos colocar assim, que faz com que certos interesses existentes sejam interesses primários. Isso permite, na teoria do Tassillas, que você tenha um catálogo amplo de direitos humanos, porque a universalidade deles vai depender dessa universalidade mais contextual em comparação com o Griffin, né, que tentava defender os direitos humanos a partir desse conceito de personalidade. Então, o Tassillas vai tentar desenvolver uma teoria um pouco mais aberta do que a do Griffin para justificar os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, embora aberta, ela ainda é uma teoria que tem um fundamento moral robusto, né? Um fundamento moral básico. Ele ainda vai defender que os direitos humanos são direitos morais, cuja titularidade pertence a todos os seres humanos, e que existe um fundamento moral para isso. Ele vai defender ainda uma concepção ortodoxa ou moral. Querida, por favor, pode passar. E aí a gente vai para o campo oposto, né? Para as concepções políticas ou pragmáticas dos direitos humanos. Essas concepções elas vão negar uma das 2 teses das concepções ortodoxas. Ou elas vão negar que os direitos humanos são direitos morais, ou seja, vão dizer que não são direitos políticos, por exemplo, ou jurídicos, né? Então elas vão negar que os direitos humanos são direitos morais, ou elas negam que são morais, ou elas negam que esses direitos têm uma fundamentação moral e que eles podem ser, portanto,
alcançados ou identificados por meio de um raciocínio natural ou moral. Uma dessas duas teses a concepção política vai ter que negar, para que ela seja uma concepção política. E as concepções políticas, elas são concepções que colocam como centro dos direitos humanos ou da fundamentação dos direitos humanos o seu caráter político ou pragmático. O que isso significa dizer? Significa dizer que essas teorias sustentam que a fundamentação dos direitos humanos não está na moral, mas está nas práticas políticas. E quais práticas políticas? As práticas políticas no campo das relações internacionais. Esse é o ponto básico. Então, eu coloquei aqui no quadro algumas características das concepções políticas. Primeiro, os direitos humanos surgem de uma prática política, e foi o que eu comentei no início da aula. Eles surgem a partir de um modelo de prática institucional formado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, aí você tem todo um modelo regional, mas também global de defesa dos direitos humanos. 2. Para que servem os direitos humanos, né? Na concepção moral, os direitos humanos servem para a proteção desse valor moral que está na base dele, né? No caso do Griffin, da personalidade, né? Que é autonomia, liberdade e provisão mínima. No caso da concepção política, a função específica dos direitos humanos é possibilitar reivindicações contra autoridades, ou seja, contra o Estado, né? Contra as autoridades, o Estado, a comunidade política, e possibilitar intervenções na soberania dos Estados. Então, os direitos humanos servem, basicamente, para esses autores da concepção política, como uma forma de reivindicar direitos contra autoridades estatais ou comunidade internacional e, ao mesmo tempo, possibilitar intervenções na soberania dos Estados-nação. A função básica dos direitos humanos, portanto, é uma função de autorizar ou não a relativização da soberania estatal. E aí, repito, aquele caso, exemplo que eu dei da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou, sei lá, qualquer intervenção que a ONU faça, né, nos países também, são intervenções que vão tentar intervir relativizando a soberania dos Estados, ou seja, autorizando uma sanção social, uma sanção econômica, e até mesmo uma intervenção militar, né, naquele país, né, bélica. E esses direitos humanos, para essa concepção política, eles vão estar fundamentados na ideia de razão pública, ou seja, é a ideia de que os Estados reunidos, e as pessoas também diretamente participam disso, com seus grupos, né, comissões, organizações, dentro de uma comunidade internacional, elas vão, a partir dessa ideia de razão pública compartilhada, elas vão fundamentar, a partir de um processo institucional e intersubjetivo, a justificação desses direitos humanos, buscando chegar num certo acordo, né, em torno de quais direitos vão ser válidos. Então, notem que, nesse caso aqui da concepção política, você não tem mais uma fundamentação moral dos direitos humanos. Os direitos humanos decorrem, basicamente, de uma prática institucional no campo das relações internacionais entre Estados. Então, pode, por favor, passar aqui, Lita. E aí... desculpa, antes de eu... Volta um slide, Lita, por favor. Antes de eu passar, eu queria... destacar, que eu não trouxe aqui, não vai dar tempo, dois autores que vão trabalhar, né, essa concepção política. Um deles é o Charles Bates, que tá também na bibliografia que está no texto, né, um autor importante também dessa concepção política. Talvez ele seja o livro mais completo da concepção política, né, o que mais desenvolveu. Mas também tem o Joseph Raz, que é um autor também que desenvolve a concepção política, e talvez o mais famoso, que vocês devem ter mais conhecido, né, é o John Rawls, né, que no livro dele, O Direito dos Povos, vai defender uma concepção política. Na verdade, é o Rawls que inicia essa corrente da concepção política. Ele vai
defender uma concepção política. E por que ele vai defender uma concepção política? Aqui é só um adendo que eu acho que é interessante falar. Por que ele vai defender uma concepção política? Porque o Rawls, como vocês sabem, ele tem um livro que é mais famoso, que não é o que eu citei, que é chamado Uma Teoria da Justiça, né? Então, ele vai defender uma certa noção de justiça, de redistribuição de bens, né? Uma concepção que a gente vai chamar de igualitarismo, né? No campo da teoria da justiça. Só que o Rawls ele tinha uma posição interessante nesse campo, porque, embora ele defendesse o igualitarismo enquanto teoria da justiça em uma sociedade, digamos, em uma comunidade política, como o Brasil, os Estados Unidos, né, um Estado, né? Então, o Rawls vai defender que você precisa ter uma certa redistribuição dos bens produzidos socialmente por uma sociedade a partir de umas certas regras, né, que vão permitir uma diminuição da desigualdade social. Então, ele defende isso no seu livro, Uma Teoria da Justiça, que é a grande contribuição dele para o campo, né? No campo internacional, ele não vai defender o mesmo, porque o conceito dele de justiça que vale para digamos, para um Estado internamente, não vale para o externo. Ele não acha, por exemplo, que você deva aplicar esse conceito de justiça entre os países. Ou seja, entre os países não vale mais aquela regra que ele cria, que vale internamente, de diminuição da desigualdade, de redistribuição. Entre os países isso não vale, porque ele acha que não existe uma responsabilidade mútua entre os países em defesa de uma justiça social nos moldos que ele defende no plano interno. Então, em razão disso, ele vai publicar um livro, que é o último livro dele em vida, chamado O Direito dos Povos, que é um livro em que ele vai tentar dizer, olha, essa justiça não vale entre os povos, porque entre os Estados-nação esse conceito de justiça não vai valer. Você não tem como defender que existe uma obrigação, por exemplo, dos Estados Unidos com relação à Bolívia de diminuição da pobreza na Bolívia. O Rawls vai defender isso, né? Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que eu defendo, né? Estou aqui quase que descrevendo o Rawls. Aqui. O Rawls vai dizer que os Estados Unidos não têm responsabilidade alguma com relação à Bolívia pela desigualdade da Bolívia. Mas os Estados Unidos, com relação à Bolívia, ou o Brasil, com relação à África do Sul, ele tem certas responsabilidades mútuas, que não são responsabilidades nesse nível de justiça social, de diminuição da desigualdade, mas são responsabilidades decorrentes do que o Rawls vai chamar de uma espécie de consenso sobreposto entre os Estados-nação, que são o quê? Uma responsabilidade, por exemplo, de respeito à soberania de um e de outro país, de respeito ao direito do país firmar os seus compromissos internacionais, sua autonomia, do respeito dos cidadãos poderem sair de um país, né, para ir para outro país. Então, são esses direitos mínimos, basicamente direitos de liberdade, de respeito, de soberania, que o Rawls vai reconhecer entre os países. Né? Então, é por isso que é nesse contexto que surge esse debate da concepção política. Né? Então, o Rawls vai dizer, portanto, que não existe uma fundamentação moral do tipo que existe no campo da justiça social, no campo das relações entre países. E daí você vai construir uma corrente chamada concepção política, né? Que é uma concepção que defende que não há fundamentação moral dos direitos humanos. Agora sim, querida, por favor, pode passar. E aí, como eu disse para vocês, na filosofia, o comum é que um grupo fique o tempo todo, né, debatendo com o outro, né, eternamente isso aqui, né? Isso é eterno. Então não tem doutrina majoritária, não tem nenhum tribunal para decidir, não tem jurisprudência do STF, do TST, não tem nada aqui para resolver a questão. Então aqui é debate público, né, sobre o assunto. Então críticas às teorias ortodoxas, né? Então os teóricos políticos vão criticar as teorias ortodoxas em 3 pontos básicos que estão na coluna aqui da esquerda, né, de vocês, quando vocês estão vendo aqui da esquerda, que é um paroquialismo, ou seja, eles vão dizer que as concepções ortodoxas, quando defendem uma fundamentação moral dos direitos humanos, estão caindo numa visão etnocêntrica dos direitos humanos, porque estão idealizando a sua própria visão de mundo para fundamentar moralmente os direitos humanos. Essa é uma primeira crítica da concepção política à concepção ortodoxa. Segundo, eles vão dizer que a concepção ortodoxa, quando fundamenta moralmente os direitos humanos,
está tendo uma visão inacurada da prática dos direitos humanos, ou seja, ela não liga muito para as práticas institucionais, né, para o modo como os direitos humanos são construídos, sobretudo no ambiente jurídico, né, do nosso ambiente do direito internacional dos direitos humanos. E terceiro, as concepções políticas criticam as concepções morais por entender que essas concepções morais elas ignoram o papel das instituições na construção dos direitos humanos também, né? Acho que isso é um ponto importante também da crítica. E, ao mesmo tempo, as concepções ortodoxas criticam as teorias políticas por algumas razões. Primeiro, eles vão dizer que vão dizer que as teorias políticas têm um déficit ou uma ausência de normatividade, ou seja, falta força normativa para a teoria política porque ela não tem um fundamento moral. Então, ela depende muito das práticas entre os estados. Por ela depender disso, ela não tem um fundamento moral que permita a sua justificação. Segundo, as concepções ortodoxas vão dizer que quando as concepções políticas se concentram em descrever os direitos humanos a partir dessa função de relativização da soberania, isso é um tipo de descrição rasa das funções dos direitos humanos, porque os direitos humanos têm uma função muito mais ampla, por exemplo, de permitir as reivindicações de grupos sociais na sociedade. Isso não é olhado, isso não é visto pelas concepções políticas. E terceiro, um foco excessivo das teorias políticas no âmbito internacional, né? No âmbito internacionalista, vamos colocar assim. Então, as teorias ortodoxas acreditam que as teorias políticas deixam de observar que os direitos humanos têm também uma função no âmbito nacional, e não só no âmbito internacional. Essas são as críticas principais de uma e de outras correntes. Pode passar, por favor, Quirita. E aí, como no direito a gente conhece, né, na filosofia também tem as concepções mistas, né, as sincréticas, né, que vão tentar resolver a coisa, embora nem sempre consigam, e às vezes não consigam. Mas existem as concepções mistas, né? As concepções mistas, elas vão tentar conjugar, né, a força que alguns aspectos das teorias morais ou ortodoxas, sobretudo o fato dessas teorias terem uma fundamentação moral, né? As teorias mistas acreditam que isso é importante para os direitos humanos, mas ao mesmo tempo vão tentar permanecer com aquele enfoque institucional das teorias políticas, né? Então vão tentar conjugar esses dois fatores. Essas teorias vão tentar defender, e aí há várias teorias. Eu até diria que no Brasil, nos livros de dogmática dos direitos humanos, Flávio Piovesan, uma série de autores, né, e autoras contemporâneas no livro de dogmática, esses livros geralmente adotam uma visão mista, né? Qual é essa visão mista? Eles vão dizer que os direitos humanos eles se fundamentam na dignidade humana enquanto valor moral, mas, ao mesmo tempo, são direitos que são construídos em práticas institucionais. Né? Então, ele vai ter a característica institucional dos direitos humanos. Então, eu não vou também, enfim, aprofundar tanto aqui nisso, mas as características principais das concepções mistas são a tentativa de um equilíbrio entre a moralidade e o pragmatismo político, né? Essa tentativa eterna aqui do debate, né? Entre a fundamentação moral e o respeito às práticas políticas. 2, um reconhecimento da dimensão histórica dos direitos humanos, ou seja, o fato de que os direitos humanos ele tem uma construção histórica, né? Que precisa ser pensada e preservada. 3, uma aceitação de uma certa pluralidade de fundamentos normativos para os direitos humanos. 4, o aspecto individual e institucional ao mesmo tempo dos direitos humanos, ou seja, o fato dos direitos humanos serem uma linguagem de reivindicação individual e de grupos sociais, e ao mesmo tempo uma prática institucional. E 5, né, essa incorporação de elementos culturais ou contextuais na aplicação dos direitos humanos. Então, são as características que eu vejo nessas concepções mistas. E aí, Querida, pode passar, por favor. Uma teoria que eu trouxe aqui no finalzinho da minha exposição, que é uma... Eu não sei se ele se considera um teórico de uma teoria mista, ele nunca se pronunciou dessa forma, né? Mas eu diria que é uma teoria
que nem é exatamente uma concepção moral, mas também não é exatamente uma concepção política, né, dos direitos humanos, que é a teoria do neozelandês Jeremy Waldron. Então, o Waldron, ele nesse livro aqui chamado Dignidade, Ranking e Direitos, né, ele vai defender uma teoria dos direitos humanos baseada numa ideia de dignidade como ranking, né, como status entre as pessoas, né. A ideia dele, basicamente, é buscar uma fundamentação dos direitos humanos num certo contexto histórico ali da Revolução Francesa, né. Ele vai defender que, na verdade, os direitos humanos eles surgem ali como uma prática de reivindicação por status, ou seja, a partir do momento que você tem um status igual de cidadania entre as pessoas, né, e pensando talvez na Revolução Francesa, nas revoluções burguesas como uma tentativa de estabelecer uma igualdade de cidadania, os diversos grupos sociais, a partir dessa igualdade estabelecida, passam a reivindicar o mesmo status do outro grupo que a ele já foi reconhecido esse status, né? Então vamos lá, só um exemplo também para esclarecer essa teoria. É sabido, né, que no momento que você tem o reconhecimento do status de igualdade entre as classes após a Revolução Francesa, claro, com a exclusão das mulheres, claro, com a exclusão dos escravos, dos negros, dos protestantes, etc., dos diversos grupos da sociedade, quando você estabelece esse primeiro princípio de status, de igualdade entre esses grupos, os grupos excluídos passam a reivindicar o mesmo status, né, sucessivamente. Então, você tem os protestantes reivindicando, os judeus também, as mulheres, os negros, os escravizados, etc., né, começam a reivindicar o mesmo status de cidadania. O Waldron vai, a partir dessa ideia inicial, fruto desse momento histórico, tentar desenvolver essa teoria dos direitos humanos baseado na dignidade como status jurídico, né? E para isso ele vai, claro, se basear numa certa visão das práticas institucionais dos direitos humanos e também numa certa fundamentação que ele não considera moral, mas que tem um certo ponto de moralidade, que é essa ideia de igualdade, né? Igualdade de status entre os sujeitos. E aí, Quilita, pode passar, por favor? E aí, agradecendo, né, o que foi o que eu pensei mais ou menos para a aula, revisando aqui o que eu coloquei, né, eu iniciei tentando apresentar o campo da filosofia dos direitos humanos, e dentro desse campo eu coloquei um debate específico, que é o debate entre teoria ortodoxa e teoria política dos direitos humanos, tentando traçar as características desse debate e apresentando para vocês alguns autores influentes dentro desse debate. E aqui eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Aqui está o meu livro, que é esse aqui, também, que foi... A Helena tem salvo engano, né, que eu apresentei. Então, é um livro que eu lancei no fim do ano passado, e que defende um caminho teórico dentro desse debate amplo da filosofia dos direitos humanos. Eu não tive a oportunidade de apresentar propriamente o que eu defendo nesse campo, né? Porque eu achei que era mais interessante apresentar uma introdução à área da filosofia dos direitos humanos, mas fica aí a recomendação do livro, e na próxima oportunidade que a Helena já me convidou, né, para lançar aí em Macapá, aí eu apresento as teses específicas do livro, né? Do livro que eu lancei no início desse ano, né, basicamente. Então, obrigado mais uma vez. Ótimo, professor Saulo, muito obrigada. Como eu lhe disse, eu prometi mesmo, eu coloquei na nossa lista da disciplina o seu livro, os alunos estão aqui, todo mundo está aqui para confirmar, assim, porque eu acho muito interessante essa contribuição de ideias, né, novas que o senhor traz, assim, para a gente pensar, e não só ideias novas, mas como o senhor disse, assim, autores que a gente não está acostumado a ler aqui, né, aqui no Brasil, sobre esse debate mesmo dos direitos humanos, na linha, enfim, filosófica ou outra que seja. E aí eu queria saber se a gente pode ter um tempinho para fazer algumas perguntas, dialogar, para... Claro.
para tirar dúvida. Então, assim, já agradecendo, eu queria inaugurar a primeira pergunta, e aí depois eu vou passar para quem for levantando a mão. Gabriel foi o primeiro, vou anotar aqui. Quando eu fui ler o seu texto, eu fiquei olhando... me incomoda muito a gente trabalhar a questão da abstração, né, dos direitos humanos, que a gente entra lá no curso de Direito meio com aqueles manuais que vão falar muita coisa e dão uma visão tão longe, tão distante daquela dor mesmo de quem é o oprimido, o explorado, que sempre me incomodou. Então, quando eu li o seu texto, eu fui começando a ler a concepção política, eu digo, opa, essa aqui dá para ir defendendo, dá para eu acompanhar. Aí me incomodou justamente aquilo que depois eu fui ver que é uma crítica, né? A questão dessa visão muito no campo internacionalista e tudo. E aí eu fiquei me perguntando, será que existe autor, eu acho até que o senhor respondeu em relação a alguns brasileiros, que se utilizam dessa concepção política, mas focando mesmo no âmbito mais interno, nacional, ainda que utilizando, né, essa base teórica da concepção política, porque eu acho que ela é forte, ela justifica muita coisa importante que a gente quer ver no que o senhor chamou de prática institucionalizada dos direitos humanos, mas aí quando eu penso só no campo internacional, eu acho que ela acaba perdendo mesmo a força, eu acho que é uma crítica cabível, sabe? Fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei pensando nisso porque quando você falou no início de, olha, eu entendo como esses direitos humanos como uma prática institucionalizada, eu queria entender o que é esse institucional que você fala, que prática institucionalizada é essa? Porque esse debate me interessa muito, porque como eu tenho trabalhado educação e direitos humanos, e aí às vezes eu me volto para a EDH na educação superior, no campo da educação, né? Ou os direitos humanos institucionalizados no âmbito estatal, seja dos estados mesmo, estados partes, seja dentro do próprio sistema de justiça, me incomoda alguns vazios e algumas desinstitucionalizações disso, sabe, no campo dos direitos. Então, eu fui olhar, a gente trabalhou a institucionalização dos direitos humanos nas universidades públicas da Amazônia. A gente não vê o que esperaria ver, por exemplo. A gente foi buscar a questão da institucionalização dos direitos humanos nas defensorias públicas e estudou a ausência das ouvidorias dentro das defensorias, que seriam obrigação e muitas não querem lidar com isso. Então, elas, a finalidade delas seria atenção aos direitos humanos, mas quando se fala em participação social, elas fogem disso. E aí eu queria te ouvir no sentido de dizer, tu entende que a gente pode dizer que isso também é uma institucionalização ou não, sabe? Em que sentido tu chama de prática institucionalizada? E aí eu não sei se a gente já passa para te ouvir ou passa para outras questões. O que é que tu acha, Saulo? Eu acho que são... como tu quiseres, assim, eu estou com tempo. Eu posso começar respondendo assim, as tuas colocações e, de repente, depois fazer... Porque só tem duas pessoas com mão levantada, né? Isso. Dá tempo de até as pessoas irem pensando, talvez, em outras questões, né? Perfeito, tá ótimo. Então, depois eu vou passar para Gabriel e depois para Paulo. Fica à vontade, Saulo. Então, obrigado, Helena. São questões, assim, realmente pertinentes e importantes, assim, para aquilo que eu estou desenvolvendo. E, assim, eu quero deixar claro também, eu estava até conversando com um professor aqui, que é meu amigo da UFPA, deve conhecer também, né, Helena, o Maués, e ele me mandou também algumas críticas ao meu livro, até por e-mail, e a gente ainda vai conversar sobre isso, e eu até respondi para ele, dizendo que, a princípio, eu não tenho respostas para tudo, né, e também eu não acho que os meus inscritos respondem, nem vão responder, talvez, a todas as questões. Tem muita coisa que vão ficar tensionadas, e eu acho que uma talvez das contribuições teóricas mais importantes nem seja a resposta que você dá, mas sim a explicitação das tensões que existem em certos campos, né? Então, eu acho que boa parte da contribuição teórica, a meu ver, filosófica,
nem é a resposta que você traz, mas sim a explicitação do problema, né, ou das tensões em torno de um conceito, de uma prática. Então, acho que a filosofia tem muito mais, muitas vezes, uma tarefa terapêutica do que uma tarefa de responder dando remédios, né, afirmativamente sobre certos problemas. Então, vamos lá. Eu vou começar da tua questão, do teu incômodo, né? Eu também tenho esse incômodo de que essas teorias, porque as teorias que eu expliquei hoje, vamos colocar assim, são teorias ainda dentro de um campo amplo do liberalismo, né? Então, são teorias hegemônicas, como se fala até no âmbito da teoria crítica, né? São teorias hegemônicas dos direitos humanos, né? São as teorias que são mais abraçadas e têm mais ressonância no norte global, vamos colocar assim. Então, elas tendem, Helena, a realmente não considerar fortemente essa função dos direitos humanos de não só priorizar os grupos vulnerabilizados, ou as pessoas que sofrem, mas também a não pensar muito sobre qual é a função dos direitos humanos nesse campo, né? Pensando institucionalmente essas pessoas. Essas teorias tendem a pensar os direitos humanos no plano das relações internacionais, eu diria. Quase todas estão nesse campo. E por essa razão, existe esse apagamento dos sujeitos aí, um apagamento dos grupos vulnerabilizados que constroem os direitos humanos, um apagamento da função dos direitos humanos como também uma forma de reivindicação desses grupos, né, de proteção desses grupos e dessas pessoas. Então, eu reconheço isso. Aí, para esse tipo de preocupação que tu tens, eu acho que as melhores teorias são as chamadas teorias críticas dos direitos humanos, né? Que são teorias que vão ser desenvolvidas a partir da perspectiva dos grupos vulnerabilizados ou subalternizados, né? Que são as teorias críticas. E aí você tem uma série, deixa eu ver se eu... uma série de textos e livros, estou procurando aqui na minha biblioteca um livro, uma série de textos e livros que vão defender esse tipo de teoria, né, fortemente baseada nessa ideia dos grupos vulnerabilizados. No plano internacional, você tem autores que estão nesse campo, por exemplo, a própria Wendy Brown, né, que tem muitos escritos sobre isso, o próprio Bernstein, que é um autor que eu tenho trabalhado. Eu vou colocar aqui no chat, né, para as pessoas que talvez tenham interesse. A Wendy Brown, que tem texto sobre Bernstein, é o Jay Bernstein, que é um autor que eu venho trabalhando também, que eu acho que tem uma preocupação mais para esse campo. O Balibar, que é um autor francês, acho que é francês, escreve em francês, né? Não sei se é francês. E tem um livro legal que é publicado pela Unesp, que é do Hélio Galhardo. Talvez tu conheças, Helena. O Hélio Galhardo, que é teoria crítica, né? A gente vai trabalhar na aula que vem já. Ah, legal. Então, vocês vão ver que o Hélio Galhardo, aí ele já vai para uma linha do que eu estou chamando de teoria crítica, né? Preocupado com esses grupos subalternizados, né? E pensar os direitos humanos a partir daí. Então, esse grupo de teóricos, eu diria, são teóricos que estão mais preocupados com essa ideia, né? De pensar os direitos humanos a partir da perspectiva da reivindicação de grupos subalternizados. E o que significa isso para os direitos humanos? Então, essa é a primeira parte da minha resposta. Ela liga a tua outra pergunta até, porque eu particularmente, enquanto teórico nesse campo, né, dessa área da filosofia dos direitos humanos, eu penso que uma teoria dos direitos humanos, para que ela seja adequada, vamos colocar assim, enquanto teoria, ela precisa apresentar e tentar resolver, equacionar uma tensão que é intrínseca aos direitos humanos, que é essa ideia que eu coloquei no início da minha aula, né, de que os direitos humanos eles têm uma função para os grupos subalternizados de reivindicação social,
isso é fato para mim, né? E aqui na América Latina isso é muito forte, né? Talvez em outros países não seja, mas na América Latina é muito forte, né? Os grupos subalternizados, eles realmente eles constroem, né, essa pauta dos direitos humanos a partir das suas reivindicações e a partir das suas relações, né, sociais, em seus diversos espaços de poder. Então, isso é muito importante. Por outro lado, é importante também compreender que os direitos humanos também formam uma certa prática institucional, né? E aí eu vou te responder a tua pergunta do que significa isso, né? Que os direitos humanos, eles têm, a partir de 1945, uma certa forma, que é basicamente uma forma jurídica, normalmente, né? Tem uma forma jurídica forte. Ele tem certos procedimentos que você tem que acionar para que você possa reivindicar dentro das instituições esses direitos. E eles também têm, por objetivo, normalmente, reivindicar certos direitos perante autoridades, né? Geralmente, o governo federal, mas pode ser estadual, municipal, ou qualquer autoridade, pode ser qualquer autoridade que tenha um poder, né? Estatal, normalmente reconhecido como autoridade. Então, os direitos humanos têm essa institucionalidade. Quando eu falo institucionalidade, eu estou falando disso, né? Dessa forma jurídica, desses procedimentos e dessa característica que envolve uma certa ideia de autoridade. Contra quem ou ante quem eu estou reivindicando. Então, é necessário conjugar esses dois elementos, porque, caso contrário, você não consegue caracterizar adequadamente, a meu ver, essa prática, né? Se você se concentrar exclusivamente no elemento das reivindicações de grupos subalternizados, você esquece que existe toda a institucionalidade que também é parte dessa prática. E o contrário também é verdadeiro. Você concentrando só na institucionalidade, você às vezes esquece esses sujeitos, né, que sofrem, que reivindicam, que se organizam para reivindicar, né? Tem uma autora que eu gosto muito de trabalhar, que é a Cecília McDowell Santos. Não sei se você ouviu falar nela. Cecília, vou colocar aqui. Santos, né? Tem um nome o nome do meio que é McDowell Santos. E ela tem vários estudos sociológicos, aí o campo da sociologia, né? Sobre os direitos humanos enquanto essa mobilização político-jurídica, como ela chama. Ou seja, como pensar os direitos humanos como uma mobilização político-jurídica. E aí ela vai estudar vários aspectos disso. Uma coisa que eu acho bem interessante, que eu debato aqui em Belém também, quando eu dou aula da disciplina Teoria dos Direitos Humanos, é justamente o que ela vai chamar de tradução, que dentro da prática dos direitos humanos é necessária, entre, por exemplo, a tradução dos movimentos sociais que constroem uma pauta específica e como traduzir isso para o âmbito jurídico, né? A partir do conhecimento jurídico. Essa tradução ela é muito tensa também no campo. Eu estava até conversando com a advogada, que foi advogada das vítimas que eu falei aqui do caso da chacina do Tapanã, agora, da audiência na Corte Interamericana, e esse diálogo com os movimentos sociais, com as vítimas diretas, né, da violação, e essa tradução para o campo institucional jurídico, ela é muito complexa, né? E exige do advogado e do profissional que trabalha no campo dos direitos humanos certas habilidades que você não tem que ter, por exemplo, de um advogado empresarial, que é muito diferente de você ter que lidar com movimentos sociais, ter que lidar diretamente com vítimas, ter que lidar com o próprio Estado como réu, né? Que é o caso, lidar do governo federal como réu, né? Então, do outro lado vai estar o Ministério dos Direitos Humanos, digamos, contra as vítimas, né? Que por mais absurdo que pode parecer, isso acontece. Então, tudo isso, a Cecília McDowell Santos tem vários escritos dela sobre vários casos que chegam na Corte Interamericana, mas ela não está analisando juridicamente, ela está analisando sociologicamente, né? Como é que o caso chegou, quais são os movimentos que participam, como se dá essa tradução, quais são as dificuldades do que ela vai chamar de mobilização político-jurídica, que eu acho que é até um termo interessante ser usado para pensar essa prática dos direitos humanos, como uma mobilização que envolve essa questão da prática, que eu chamei de concepção política, né, e jurídica, mas também dos movimentos sociais, das vítimas, sobreviventes, em alguns casos,
das violações. E aí, aquilo que tu chamaste da institucionalização, por exemplo, na defensoria, etc., isso sim, está dentro do meu conceito de institucionalização, né? Ele é um conceito bem amplo, né? Eu acho que quando você cria uma ouvidoria, por exemplo, você está criando uma institucionalidade, porque as reivindicações sociais agora vão ter que se adequar a um certo procedimento e uma certa forma jurídica. Isso já é institucionalização. Tem autores da teoria crítica que vão chamar isso até, que seria outra aula, né? Que vão chamar isso de juridificação. O Habermas vai chamar assim, o Habermas tem vários textos sobre isso, né? Juridificação das relações sociais é o nome, né? Juridificação das relações sociais. É um tema típico da tradição da teoria crítica de Frankfurt, né? Está no Habermas, está, de certa forma, no Adorno, né? Todos esses autores vão debater como é que esse processo que eu chamo de institucionalização e eles chamam de juridificação se dá, né? Porque no momento que você institucionaliza, você modifica as relações também, né? Criando uma forma, um procedimento, etc. Perfeito. Obrigada, professor. Não conhecia Cecília Santos, eu fiquei bem interessada, assim, porque o que mobiliza o social com o jurídico, eu acho que nos fortalece a leitura disso, né? Assim, sim, com certeza. Muito obrigada. Tudo respondido. Vou passar para o Gabriel agora. Fica à vontade, Gabriel. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Bem, eu venho das relações internacionais, eu sou pós-graduado em relações internacionais e tenho interesse em seguir na carreira diplomática. Então, minha pergunta vem sobre direitos humanos nesse panorama internacional. Como é que o senhor lê o atual momento? Contexto, pelo menos a minha visão. Vemos o senhor fala que essa direitos humanos, ele, no contexto internacional, ele vai começar com muito mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos ali o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Penal Internacional em Haia, entre outras coisas, né? E nós tivemos aí o século americano, né? Da qual os Estados Unidos ditava quem era um Estado, isso da política externa estadunidense, que era um Estado bandido, quem era um Estado falido, e coordenava esse tipo de ação contra esses países. No presente momento, temos uma demonização dos BRICS, né? O BRICS, da qual o Brasil faz parte, virou um grande... Ela é insistente na nova direita. Toda vez que nós vemos algum movimento, o presidente Lula foi à Rússia, né? Depois esteve com a China, que é nosso grande parceiro comercial, e disseram, o Brasil está se alinhando com o eixo do mal, com o Irã, enfim. E eu tenho uma certa desconfiança disso, né? Porque no começo do século XXI nós tivemos guerras e intervenções desastradas no Oriente Médio que só perpetuaram, e agora nós temos uma erosão do Tribunal Penal Internacional, essa mesma instituição que foi colocada, né, como talvez um marco e tudo mais, agora nós temos... Estou jogando ovo na ONU, no Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos frequentemente vem subindo a retórica quando há uma condenação de Israel, por exemplo, a questão da guerra de Gaza, né? A Europa só presta para condenar, por exemplo, a Rússia, não faz nada nessa questão, se retira, e... Perdão. E agora a Hungria vai se retirando, né? Então, como são as coisas, né? Como é que o senhor lê esse momento que, no cenário internacional, parece que está... Todas as certezas que tinham conquistado no último século parecem estar ruindo, tá? Sob a Pax Americana, por assim dizer. Gabriel, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela participação na aula também, né? Esse é um tema, para mim, muito interessante também, que eu vou colocar dentro da categoria de crise dos direitos humanos, né? Para mim é um tema central de ser debatido hoje, porque muitos teóricos dos direitos humanos, inclusive, acreditam que hoje nós estamos no período do fim dos direitos humanos, né? Então, há uma forte tendência hoje de considerar que nós estamos no fim dos direitos humanos,
ou, na melhor das hipóteses, no momento de crises, né, no sentido filosófico do termo, né, de mudança, de transformação, né, de ruptura transformativa. E aí, eu não sei se eu tenho uma boa resposta, Gabriel, para todas as perguntas, porque elas são muito difíceis, né, de serem respondidas de uma vez. Mas eu confesso que ontem mesmo eu estava pensando nisso, que eu preciso escrever alguma coisa mais, me organizar para escrever alguma coisa sobre isso, porque eu acho que é um tema muito legal, assim, muito interessante. Eu recomendo um texto do César Rodrigues Garavito, que é um colombiano, professor hoje em dia de Nova York, e ele tem um texto chamado Direitos Humanos 2030, Human Rights 2030. Eu posso depois, não sei como disponibilizar isso, mas passar para a Helena, mas dá para acessar pelo, acho que a academia dele tem, né? Vou colocar o nome dele daqui a pouco, quando eu terminar minha resposta. E esse texto é legal dele, porque ele vai tentar elencar as causas da crise dos direitos humanos hoje, assim. E aí eu vou tentar, dialogando com esse texto, identificar o que eu considero as causas mais importantes aí para a gente considerar no plano das relações internacionais e também de algumas mudanças nesse plano. Primeiro que hoje, eu acho que, como tu bem colocas, existe um desafio geopolítico posto, né? Porque os direitos humanos, eles, como eu disse, eles foram construídos a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso não significa, porque geralmente quando a gente fala nisso, a gente lembra só de que eles foram criados contra o totalitarismo, né, contra as ditaduras, e eu coloco isso no meu texto também, né, que a gente estava debatendo. Porém, você tem que lembrar também que esse período é um período de construção do que a gente vai chamar de uma ordem liberal, né, do século XX. Né? E essa ordem, a meu ver, ela está se acabando. Né? O Trump já é uma tentativa uma tentativa que eu acho que é fracassada, eu espero que esteja certo. O Trump, na verdade, é como se fosse aquele último político tentando se agarrar em algo que já acabou. Ele tenta se agarrar naquilo porque aquilo foi muito benéfico para os Estados Unidos durante o século XX, né? Continua sendo. Então, voltando para o caso dos direitos humanos, existe um desafio geopolítico, que é o resultado de uma fragmentação da ordem internacional política e jurídica, que torna o cenário hoje geopolítico mais imprevisível do que era. E aí a China tem um papel fundamental, como talvez maior economia do mundo, ou segunda maior economia do mundo, e a reorganização dos países em torno dessa mudança econômica que a China provoca no mundo inteiro. E aí, por muito tempo, Gabriel, os direitos humanos funcionou da seguinte forma no plano internacional. Os países do norte global definiam mais ou menos o que eram os direitos humanos, para as normas. Os países do sul global eram pressionados para cumprir com as normas dos direitos humanos que eram identificadas no norte global. E todas as vezes que havia uma violação das normas pelos países do norte global, vamos pegar o caso dos Estados Unidos em Guantánamo, os Estados Unidos tentavam relativizar e justificar que aquilo era possível, porque aquilo era uma exceção, mas que os Estados Unidos respeitam os direitos humanos, ou que a Alemanha respeita, mas tem exceções. Mas quando um país do sul global era julgado, como o Brasil, por exemplo, aí sempre ele era pressionado para cumprir com aquelas normas, né, definidas no norte global e que nós descumpríamos quase todas segundo os parâmetros. Isso eu acho que acabou, que é o que o Garavito vai chamar de modelo bumerangue, né? Que é o apelo ao Washington para pressionar os países do sul global. Então, você apela para o Washington pressiona os países da América Latina, por exemplo. Esse modelo se acabou porque hoje você tem uma fragmentação geopolítica. Então, o Brasil agora, Lula estava lá agora na China, né? Então, aí você vai ter outras relações. O Brasil hoje já exporta mais para a China, por exemplo. Então, mesmo quando o Bolsonaro, vocês lembram, eu acho, tentou iniciar um rompimento de relações com a China ou com a Rússia, logo isso não conseguiu, né? Porque não dá economicamente para fazer isso. Então, esse novo modelo modifica também os direitos humanos, é importante que se diga. Então, acho que o desafio geopolítico é o primeiro desafio que eu colocaria. Existe um desafio tecnológico também, né, Gabriel? Que as tecnologias mudaram também a forma de exploração das pessoas, as condições de exploração, melhor dizendo. E, portanto, as violações aos direitos humanos se alteraram em razão disso. Né? Então,
isso também me parece que é um desafio que os direitos humanos ainda estão lidando de maneira muito, muito difícil ainda, né, lidar com isso. Não se... E a próprio debate que a gente tem no Brasil sobre uberização, sobre exploração, né, das pessoas, sobre liberdade de expressão e etc., envolve essa questão tecnológica, que é o desafio tecnológico. Existe um desafio político, que é o aumento do autoritarismo também, e esse aumento do autoritarismo eu não acho que é passageiro, e aí aqui, voltando aqui, é uma hipótese, né? Ele não é passageiro, ele vai ficar por um bom tempo, permanecer como força política. E como é que os direitos humanos vão lidar com o autoritarismo? Esse é um ponto. E vão ter que lidar de alguma forma. Existe um desafio ecológico, o Bernat saiu daqui, eu acho que deve ter saído chateado comigo, que é o professor que estava aqui online, chateado comigo, porque é o tema que ele estuda e a minha visão, reconheço que eu coloquei aqui, hegemônica da teoria dos direitos humanos, é extremamente, vamos dizer, antropocena, né, que exclui uma série de discussões no campo ecológico, que é o campo que o Bernat mais estuda. Por exemplo, eu não tratei aqui das discussões mais importantes nesse campo, que envolvem povos tradicionais, que envolvem natureza enquanto sujeito, né? Tem uma série de debates que estão nesse plano que eu coloquei aqui, desafio ecológico, que envolve mudança climática, questões ambientais, povos tradicionais, e até mesmo cosmovisões, né? que estão dentro desse debate, e que eu não considerei aqui, mas que são debates importantes hoje no campo dos direitos humanos, né, também. E, por fim, o desafio socioeconômico, Gabriel, porque se os estudos hoje estiverem corretos no campo da distribuição de renda, né, e propriedade, se eles estiverem corretos, a maioria dos estudos hoje, você vai ver que houve um aumento da desigualdade social nos últimos anos. Como é que os direitos humanos vão lidar com isso? Como é que você vai lidar com o fato de que você teve uma construção extremamente sofisticada, uma institucionalização muito forte dos direitos humanos nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, isso parece não ter afetado o aumento da desigualdade social na maioria dos países do mundo. Então, aí que é um problema, né? Um problema grave aqui também. E que afeta o dia a dia das pessoas, né? Às vezes a gente reclama que as pessoas, quando a gente vai falar com uma pessoa, um trabalhador, né, que trabalha 8 horas, 10 horas por dia, ou até mais, né, 12 horas por dia, você vai falar de direitos humanos, parece uma coisa muito distante, né, porque justamente os direitos humanos têm uma certa dificuldade de trabalhar com essa questão do aumento da desigualdade social, disso que impacta diretamente as pessoas, né, no seu dia a dia. E esse é outro problema. Então, eu coloquei mais os problemas aqui, Gabriel, para colocar que eu acho que tu tens toda a razão. Existe uma crise dos direitos humanos hoje. Vários teóricos já identificam uma certa agenda, um certo diagnóstico, uma certa agenda para que você tente solucionar essa crise. Eu expliquei algumas delas aqui, mas tem outros fatores também, até internos aos direitos humanos, que eu não vou ter tempo de falar aqui. E eu acho que esse é um debate que tem que ser posto, assim, tem que ser debatido, tem que ser conversado. E nós aqui no Brasil e na Amazônia, sobretudo, a meu ver, temos até eu nem gosto muito desse termo, mas um lugar de fala, né? Mas nesse caso acho que é importante, um lugar de fala bem interessante para tratar desse assunto, porque muitos desses temas nós somos afetados diretamente já há alguns anos. Nós temos num dos locais mais pobres do mundo, em termos de desigualdade social. Estou falando de mim, né? Da Helena também. Não sei se tu estás aqui também na região amazônica. Tu és também da... daqui, ó. Remo aqui. Beleza, é o Remo aí. Tá bem na Série B, né? Então, nós aqui temos que temos até essa visão, uma questão privilegiada para pensar sobre isso, porque muitas das questões nós somos afetados diretamente e nós estamos vendo essa construção no nosso dia a dia, né? Então, acho que para pensar essa crise a partir da Amazônia é muito interessante e muito diferente de pensar, sei lá, de Nova York ou de Inglaterra ou da Colômbia, né? Dependendo de onde a pessoa estiver na Colômbia, que também tem parte da Amazônia nela, né? Então, seria essa a minha resposta, Gabriel. Não sei se foi satisfatória, mas é isso. Vou colocar aqui o nome do autor aqui que eu citei, né? Obrigada, Saulo. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Saulo. Agora é o Paulo.
Fica à vontade, Paulo. Muito obrigado, professora. Boa tarde, professor Saulo, colegas. Professor Saulo, eu sou mestrando deste PPGD e eu pesquiso direitos humanos no contexto do consenso no processo penal, especificamente o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor, no meio da sua explanação, contextualizou que os direitos humanos eles são indisponíveis, não estão suscetíveis à barganha. Portanto, eu não posso dispor dos direitos humanos. O que acontece na problemática do plea bargain, o que acontece na problemática do consenso no processo penal? Há uma desistência em passar pelas garantias do processo em face de uma sentença reduzida, em face de uma pena reduzida, em face de benefícios processuais, em face da confissão e, vamos dizer, entre aspas, o que alguns autores costumam dizer para a voluntariedade da confissão e da adesão para aquele termo de consenso. Eu lhe pergunto, apesar de haver uma positivação, e aqui a gente não está partindo necessariamente do pressuposto que o direito humano ele parte através da lei, há uma violação por meio do Estado quando ele permite ao particular dispor de um direito humano, qual seja o devido processo legal, que ele é consectário tanto de processos sociais quanto da nossa Constituição, quando ele autoriza essa voluntarização para firmar o acordo, ou o senhor entende que o devido processo legal ele está para além do contencioso? Pode haver devido processo legal sem a necessária formação de um contraditório, ou há de fato uma desistência estrito sensu, ou ainda existe a mitigação dessa indisponibilidade em contextos que isso vá ser positivo para quem está, entre aspas, desistindo do direito ao processamento? Porque provavelmente, se aquela pessoa decidiu, fora os contextos de overcharging, ela vai evitar maus antecedentes, ela vai evitar uma condenação criminal, mas é justo que ela possa evitar os riscos do processo penal desistindo de um direito humano? Eu tenho essa pergunta desde 2019 e o senhor tocou nela de um jeito que eu preciso perguntar para o professor sobre isso. Por favor. Obrigado, Paulo. Parabéns pela pesquisa, que é muito interessante mesmo. Eu não sou penalista, é difícil para eu, nem criminólogo, né? É difícil para eu responder essa pergunta. Eu confesso que eu só entendo um pouco da tua pergunta, na verdade, pelo meu contato com a minha esposa. Trabalha na área penal, então não é acadêmica, mas trabalha na prática. Então, eu acompanhei um pouco a implementação de alguns desses institutos, né, aqui no Ministério Público do Estado do Pará. Então, eu tenho uma noção e por isso eu compreendo a tua pergunta. Só por isso também, né? Porque se não fosse eu nem compreenderia. Esse tema da indisponibilidade dos direitos humanos é um tema realmente complexo, porque há autores, né, autores que defendem que esse tema, que em alguns casos você poderia até dispor, né, de certos direitos, né? Isso no campo dos direitos fundamentais eu acho que é mais comum até esse debate, né? Sobre, em alguns casos, a disponibilidade que você vai ter de direitos fundamentais, né, no âmbito constitucional. Tem um autor, acho que é o Pedro Adame, tem um livro sobre a disponibilidade dos direitos fundamentais no campo do direito tributário. Eu lembro disso, que eu li já faz alguns anos. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que a tua pergunta ela envolve muito mais, Paulo, uma discussão sobre, primeiro, nesses casos em que há consenso, como tu estás falando, né, salvo engano, né, que há voluntariedade. A primeira pergunta que eu faria, dentro da definição que eu propus de direitos humanos, é se isso é já um caso de direitos humanos, né? Ou seja, porque nesse caso, pelo que eu entendo, o Estado brasileiro, né, ele criou um certo procedimento que permite, por exemplo, o acordo de não persecução, né, que permite que a pessoa vá lá e faça um acordo e pague alguma coisa, né? Geralmente é um valor pequeno, pelo menos aqui em Belém eu só vejo valores pequenos sendo cobrados, ou algo, você paga alguma coisa ou faz uma ação que garante que aquela ação
eu não me lembro agora tecnicamente, mas eu acho que ela não vai, a denúncia não prossegue, né? Algo assim, né? Isso é um direito, né? Aí então, a primeira discussão que eu faria é o seguinte: eu entendo que isso é um direito do réu, né? E eu sei que isso aí já é um problema, né? Porque existe um debate em torno disso. Eu sigo o entendimento, por causa da minha esposa, de novo, da Melina, que isso é um direito do réu, né? Então, ela entende que, lá na promotoria que ela trabalha, que isso é um direito do réu. Então, o Estado brasileiro criou um procedimento que permite que, em alguns casos, haja esse acordo de não persecução, criando, inclusive, possivelmente um direito do próprio réu de exigir que seja feito um acordo de não persecução. Tem que ser oferecido a ele, né? Ele pode recusar, pode não dar certo, mas ele tem que ser oferecido a ele a oportunidade. Isso viola os direitos humanos? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Sim, a resposta poderia ser sim, caso você conseguisse comprovar que o Estado brasileiro está criando esses mecanismos justamente para não realizar a persecução penal que deveria ser realizada em casos graves ou sistematicamente contra uma parcela da população, né? Eu acho que essa pergunta tu precisa te fazer, né? Ou seja, porque a mera criação de um procedimento que pode até não ser justo ou não pode ser o melhor procedimento do ponto de vista das garantias constitucionais penais de um acusado ou até da vítima de ter a persecução da pessoa que cometeu o crime, não necessariamente gera uma violação de direitos humanos, a meu ver, né? Porque para que isso seja feito, você teria que provar que o Estado está fazendo sistematicamente isso para prejudicar grupos subalternizados em seus direitos. Por exemplo, se tu conseguisse mostrar que isso está sendo feito, por exemplo, vamos por hipóteses aqui, né? Que não é o caso, né? Não é o caso, mas só uma hipótese que ficaria claro. Bom, o Estado criou isso, por exemplo, que envolve casos de estupro. E considerando que o Brasil, né, tem uma cultura de estupro, né? Tem dados sobre isso. Então, o Estado brasileiro vai lá e cria um acordo de não persecução voltado para casos de estupros, né? Então, os poucos casos que vão entrar em processos judiciais de estupro, esses poucos casos, inclusive, não vão gerar persecução, porque a pessoa pode voluntariamente ali acordar para não ocorrer aquilo. Então, você poderia construir uma tese de que o Brasil, por ter uma cultura de estupro, em que já não há persecução penal, o Estado vem aqui e cria ainda um mecanismo que impede a persecução contra a parcela mais vulnerabilizada da sociedade, que são as mulheres, né, todas que estão sujeitas diariamente sobretudo as mulheres, né, claro, sobretudo as mulheres sujeitas diariamente a essa cultura de estupro, né, no Brasil. Aí eu acho que tu conseguirias construir uma tese de que a voluntariedade viola direitos humanos. Agora, a criação desse mecanismo sem você justificar dessa forma, eu acho que não per se gera uma violação de direitos humanos. Mas ela pode ser injusta, repito. Ela pode gerar violações de garantias constitucionais em algum caso, né? Aqui em Belém tem uma professora amiga minha, Ana Cláudia Pinho, né, que é uma das estudiosas, né, do garantismo penal, do Ferraioli. Aí ela tem todo um debate sobre isso aí. E se você partir do garantismo penal, né, por exemplo, do Ferraioli, de autores próximos a isso, aí o debate é interessante também, né? Mas, repito, eu não sei se isso necessariamente é uma violação de direitos humanos. Eu colocaria isso em debate. Obrigada. Muito obrigado, professor. Aí tu falou em Ferraioli, em garantismo, ele já riu, que aí entra no que ele... Que bom. Aqui tem um grupo grande de... Pois ele tem que dar uma volta em Belém, né, Saulo? Tem um grupo legal aqui que estuda isso. Eles organizam, acho que anualmente, um evento sobre garantismo. A Ana Cláudia está muito ligada ao próprio Ferraioli lá em Roma, né? Uhum. É o grupo dele lá de Roma. Traduziu agora um texto não do Ferraioli, mas do sucessor do Ferraioli lá em Roma, né? Uhum. Que é o discípulo dele, vamos colocar assim. Foi traduzido ano passado. Enfim, depois a gente pode trocar ideia, Paulo. Se quiseres, eu posso te colocar em contato com o pessoal daqui. Tem vários alunos que são
Ferraioli fãs, assim, né? Que mandam camisa do Ferraioli, qualquer coisa do Ferraioli. Qualquer aula que eu dou, levanta a mão, mas a aula passada eu estava dando aula de teoria de direito e levantou uma dessas pessoas. Mas, professor, o Ferraioli fala isso, isso e isso. Tá bom. Então, obrigada, Paulo. Tem a Quelita levantou a mão também. Vai lá, Quelita. Quelita, é uma boa pergunta. Esse universal contextual, eu falei, eu estou até aqui com o texto aberto, eu falei quando eu tratei do John Tassillas, né? Ele que traz essa ideia do universal contextual para tentar dizer o seguinte, que os interesses básicos que são protegidos pelos direitos humanos, que o Tassillas, assim como o Griffin, né, a concepção moral vai dizer que os direitos humanos são direitos morais que protegem certos interesses fundamentais, que são universais para eles, né? São universais. Então, aí, respondendo a tua pergunta inicial, eles acreditam que existe uma universalidade aí dos direitos humanos, porque eles acreditam que existe um compartilhamento por todos os seres humanos de certos interesses básicos. No caso do Griffin, são aqueles derivados da ideia de personalidade. No caso do Tassillas, isso é um pouco mais variado, porque ele vai defender isso a partir do conceito de status, né, do ser humano. Só que aí, como ele já recebeu muita crítica, né, muitas críticas que vão dizer que essa ideia é etnocêntrica, que ele não tem como defender isso, né? Aí ele defende isso dizendo que, embora sejam esses interesses básicos universais, eles devem ser sensíveis a contextos. Então, essa sensibilidade aos contextos gera o que ele vai chamar de universalidade contextual, né? Ou seja, são interesses básicos universais compartilhados por todos os seres humanos, mas que, a depender do contexto da sociedade, eles vão ser sensíveis a isso e podem ter pequenas modificações, ou na sua aplicação eles serão diferentes do que no nível abstrato. Então, é nesse caminho que ele vai seguir. Mas esse tema da universalidade é um tema realmente complexo, né? No meu livro, eu trato dele em alguns momentos, né? Tem alguns capítulos que eu trato. Capítulo 1, que eu falo que eu tento debater com Kant, né? Eu vou defender... eu sei que não falta a pergunta, mas eu vou falar um pouco o que eu penso sobre isso, porque acho que vale a pena. Então, é rapidinho, que eu sei que já está estourando aí o horário. Mas eu penso o seguinte, de um lado, existe toda a crítica ao universalismo no sentido desse caráter etnocêntrico do universal, de uma certa visão moral, que exclui outras cosmovisões ou outras concepções de vida. Isso é claro, isso é um debate clássico, né, eu diria. Por outro lado, eu diria que também o contrário é bem complicado, assim, de você ter uma teoria, qualquer teoria de justiça ou direitos humanos, não precisa ser direitos humanos, né? Qualquer teoria normativa que reivindique uma justiça, por exemplo, se você não tiver uma pretensão mínima de universalidade. Por quê? Porque a universalidade é o que vai fazer com que aquilo tenha força normativa, né? Para que as outras pessoas se obriguem a melhorar ou a cumprir suas responsabilidades. Então, a universalidade, o que ela de certa forma? É essa tentativa de justificar
certos direitos ou pretensões de justiça que sejam válidas para todas as pessoas. Então, para que uma pessoa possa não poder dizer, olha, isso não me interessa, não é da minha responsabilidade. Né? Quando você tem uma pretensão de universalidade, você inclui todos, vincula todas as pessoas. E aí, no meu texto, o que eu vou tentar dizer, no capítulo 1, é que uma das contribuições importantes, por mais incrível que pareça, do Kant, eu sei que o Kant tem uma série de problemas relacionados à exclusão das mulheres, dos escravos, das crianças, né? Isso está lá na Metafísica dos Costumes, né? Que é uma obra do Kant, que ele coloca expressamente isso, né? Então, eu sei disso, mas, não obstante isso, eu acho que uma das contribuições importantes do Kant é que a forma como ele vai conceber a universalidade nas obras dele, principalmente nas obras morais, né, da fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, é tentar conceber a universalidade não no sentido de uma derivação de obrigações ou direitos de um certo valor, de um certo valor dado a priori, mas sim pensar a universalidade no sentido de que algo é universal porque todas as pessoas que são afetadas por aquela ação devem ser consideradas no momento que você vai justificar a ação. Então, universal aí é no sentido de você incluir todos os afetados. E a meu ver, esse é um insight muito interessante. Então, não obstante o resto da obra dele, ou até parte das obras que você não precisa aceitar, né? E eu particularmente, pela linha teórica que eu sigo, que é pragmatista, eu pego aquilo que eu acho interessante nos autores, assim, eu não me preocupo tanto em ser muito puro, né, a uma teoria. Então, eu não sou purista nesse sentido. Então, acho que o insight interessante do Kant é esse. Olha, a universalidade ela envolve você incluir todas as pessoas afetadas pela ação. E algo só é universal se você conseguir incluir todos. Isso pode ser utópico até certo ponto, né? Porque você tem diversos grupos, é quase impossível você incluir todos, né? Numa ação. Mas o dever que você tem de tentar incluir, isso é o mais importante. E isso o Kant diz na Fundamentação da Defesa dos Costumes. Ele vai dizer, olha, quando você vai justificar sua ação, você não está justificando perante aquelita só. Você está justificando perante todos, se a sua ação afeta todos. Todos os afetados devem ser incluídos na justificação. Acho que isso é um insight muito interessante. Porque se isso for levado a cabo, você precisa criar mecanismos de cada vez mais incluir as pessoas e os grupos em todas as ações que você vai fazer e vai realizar. Isso levado ao extremo, se você pensar numa visão cosmopolita, por exemplo, né, você teria que, em toda ação política, incluir todas as pessoas do globo, inclusive, naquilo. Né? Todas as afetadas por aquilo. Então, acho que quando eu penso em universalidade, eu parto daí, sabe? Eu parto nesse dever de inclusão do outro. Esse dever de inclusão de todos os afetados. E eu acho que, às vezes, a gente esquece isso, né? Quando a gente vai falar de universalismo, né? Porque dentro dos movimentos sociais, eu convivo muito com eles aqui, o nosso programa é de direitos humanos, né? Então tem muito envolvimento com movimentos sociais. Os movimentos sociais têm uma retórica muito forte contra o universalismo, e eu entendo isso. Eu entendo, tem um contexto disso, tem contexto de colonialismo, né? Tudo. Mas eu acho que esse dever de inclusão do outro é um dever universal, eu diria. E que essa universalidade me interessa, pelo menos, no campo dos direitos humanos.
esse é um tema também... lembra que eu falei do Rawls lá naquela hora, dizendo que ele não... Lembra disso, né? Que o Rawls não reconhece essa... Pois é, depois que o Rawls publica esse livro, um pouco antes até, começa um debate muito grande sobre esse assunto, né? Na literatura, na parte da teoria da justiça mais, assim, né? Que também influencia os direitos humanos, que é o tema da justiça global, né? Então tem muitos teóricos que vão debater sobre isso e vão defender que existe, sim. No Brasil, recentemente, eu acho que o Marcelo Neves publicou um livro chamado Transconstitucionalismo, não sei se vocês conhecem, que é uma tentativa dele de defender isso ali, mais ou menos, querido. Transconstitucionalismo, o nome, Marcelo Neves, que é professor da UNB, né? E aí o Marcelo Neves, nesse livro, vai defender essa responsabilidade recíproca de Estados num plano global por todas as ações que afetam, né? Um pouco essa lógica que eu acabei de falar, né? Tudo que afeta, se você pensar nas pessoas afetadas e pensar a responsabilidade a partir daí, isso modifica, né? O modo como você vai pensar a responsabilidade, né? Ela vai se ampliar. E aí o Marcelo Neves tem esse livro que eu recomendo, Transconstitucionalismo, que ele vai tentar desenvolver uma forma de ver isso também, né? A partir do referencial teórico dele. Perfeito. Obrigada, Kelita, pela pergunta. E Saulo, olha, eu achei aqui, quando o Saulo me presenteou, ele disse assim: Helena, espero que goste da obra. Eu já gostei e a gente já está te esperando aqui em Macapá para esse lançamento, viu? Depois tu diz quem quer comprar já vai direto no site da Dialética, como funciona? Pode ir no site da Dialética para comprar o livro físico, né? Se quiser. E tem também e-book, que é até um preço menor, está no site da Amazon. Da Amazon está em e-book. Uma boa opção. Dá para comprar em e-book também. Então, galera, aí dá para mandar buscar via e-book pela Amazon. Saulo, assim, eu tenho comigo que toda vez que eu assisto alguma coisa que me inquieta, me deixa bem pensativa, reflexiva, então foi muito bom. E eu acho que fez isso com a gente hoje, entendeu? E nos provocou muito a buscar, a pensar em muitas possibilidades para os direitos humanos. Então, Cíntia queria falar? Não, acho que ela tirou e foi sem querer. Então, queria te agradecer muito, dividir essa tarde com a gente, assim, a sua disponibilidade de ficar aqui, de separar um tempo, ficar com a gente, foi muito importante para nós. Espero que a gente consiga logo se ver presencialmente para conversar mais sobre a teoria dos direitos humanos. Acho que eu agradeço em nome de toda a turma, de todos que estão aqui, tá bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Como eu te falei já em Macapá, e falo aqui de novo, renovo isso. Eu tenho como pauta hoje essa consolidação, esse aumento, na verdade, das nossas redes aqui na região norte. Acho que isso é importantíssimo para nós todos aqui, que vivemos na região. Então, além da simpatia, né, e também do acolhimento que eu recebi aqui hoje, e também lá em Macapá, quando eu fui, né, queria te agradecer por essa possibilidade de dialogar, e espero que a gente consiga fazer isso mais vezes também, né? Eu também te convidar, né, para vir aqui falar, vice-versa, que os alunos também quiserem participar de atividades aqui, vice-versa. Acho muito importante. Espero que vocês tenham gostado daquilo que eu disse aqui. E isso que tu falaste no fim, para mim, é o que eu falo sempre para meus alunos. Engraçado ter falado, que eu fico satisfeito quando eu saio de uma aula em que as pessoas levam consigo certas questões, certos problemas, e não necessariamente respostas. Para mim é muito mais interessante que elas saiam provocadas, né? Que a minha fala tenha ressoado de alguma forma na vida de vocês, no dia a dia de vocês, naquilo que vocês estão escrevendo, praticando e pesquisando. Então, meu muito obrigado e fico à disposição de vocês para qualquer outro diálogo. Obrigada, Saulo. Eu queria saber se tu me permite, depois o pessoal perguntou, compartilhar teu slide com a turma, com essa Claro. turma. E também, se tu puder depois passar, porque te ouvindo eu fiquei pensando que às vezes é muito difícil encontrar textos que debatam direitos humanos na Amazônia.
como eu vi que tu estás ali num grupo que me parece que tem esse debate, se tu puder sugerir, indicar algumas leituras para a gente, vai ser super importante, porque a gente, mais do que ninguém, tem que pensar em ler e escrever, né, sobre nós também, né, em relação à nossa realidade. Então, se tu puder compartilhar, vai ser muito bem-vindo. Legal, vou verificar aqui e te envio. Tá ótimo. Então, se alguém quiser ligar a câmera para a gente tirar uma foto desse momento, vamos registrar. Vou dar uns Gabriel com a camisa do Remo aí, né? Eles deixam marcado de onde ele é, tá vendo? Vamos lá, Samile, Bianca, Raoni. Peraí, professor, deixa eu colocar uma luz aqui, pelo amor de Deus. Então vai, 1 segundo. 1, 2. Pronto. Tá. Tu não tá Mas, aparecendo, Paulo. É porque eu tô ajeitando a luz, mulher. Peraí. Ah, tá, homem. Agora. Ah, muito Bora. bem. Peraí. 1, 2, 3. Pronto, povo. Obrigada. Ah, peraí, que o Thiago apareceu. Thiago entrou agora. De novo. Foi. Obrigada, pessoal. Saulo, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. A ideia de que os seus destinatários primários são os Estados-nação, de um lado, e a comunidade internacional, de outro. Então, quando eu reivindico um direito humano para o Bates, né, o Charles Bates, o que eu estou fazendo? Eu estou reivindicando o direito humano, normalmente, contra um Estado-nação e de uma ideia. A ideia de que os seus destinatários primários são os Estados-nação, de um lado, e a comunidade internacional, de outro. Então, quando eu reivindico um direito humano para o Bates, né, o Charles Bates, o que eu estou fazendo? Eu estou reivindicando o direito humano, normalmente, contra um Estado-nação e